Escritores como Victor Hugo, falecido em 1885, gozam de extremada importância na literatura universal, não só pela capacidade ficcionista, mas também pelo relevante e significativo conhecimento histórico que possuem. E esse conhecimento é reproduzido, é transportado para suas respectivas obras, de tal sorte que elas são consideradas verdadeiras aulas. Não obstante, tenhamos ficções impostas à história, temos também, felizmente, história inserida em ficções, e com ela aprendemos. Casos, por exemplo, do Corcunda de Notre Dame, o Corcunda Quasímodo. Casos como Os Miseráveis, do ladrão Jean Valjean. E o que interessa aqui, casos como Gwynplaine, O Homem que Ri, de 1869. Todos três romances de Victor Hugo trazem uma abordagem histórica, uma leitura praticamente perfeita da situação histórica onde os fatos ocorrem, e sempre numa abordagem crítica, bastante profunda, da condição humana em face dos constrangimentos sociais pelos quais passam naqueles momentos. Note-se, por exemplo, o caso do Corcunda Quasímodo. Em sua feiura, ele representa os puros de espírito, a beleza espiritual. Da mesma forma, o ladrão Jean Valjean, que representa a ética na sua mais elevada consignação. E ainda Gwynplaine, O Homem que Ri, que representa a capacidade do ser humano de carregar consigo seu sofrimento e com ele conviver, não obstante a máscara facial que eventualmente tem que fazer uso nas mais diversas ocasiões. Nesse livro, O Homem que Ri, que inspirou o Coringa, que é um personagem de 1940, no Homem que Ri, o personagem é filho de um nobre inglês acusado de traição à sua majestade, o rei James III, e por conta disso ele é condenado à morte na Dama de Ferro, Iron Maiden, e ele é entregue a uma trupe de comprachicos, não sem antes ter sido submetido a um corte facial, estendendo seus lábios e sua boca, transparecendo um eterno sorriso em sua face. E com essa aparência medonha, ele faz parte da trupe e é apresentado em shows por onde quer que essa trupe passe. Essa é a história do Homem que Ri. É claro que a grande discussão dessa obra é a face condenada ao sorriso permanente, em oposição ao grande sofrimento interno que determinadas situações vão impor ao personagem. Casos de choro, de lágrimas sendo produzidas e escorrendo pela face, passando por cima daquele sorriso forçado. Essa é a reflexão da obra. Pois bem, dentro dos três personagens
a um cenário de constrangimento, seja estético, ético ou moral. E daí a discussão sobre o constrangimento social, notadamente os crimes contra a liberdade individual. Todos os três personagens colocam em xeque a liberdade individual na sua mais essencial discussão. Se o ser humano é livre, Quasimodo é livre em sua feiura, Jean Valjean é livre ao ser chamado de ladrão, Gwynplaine é livre ao carregar um sorriso forçado por toda a vida. Nós somos livres na nossa vivência. Somos livres a partir do momento em que estamos submetidos a uma lei. E tudo isso se reflete na questão ainda mais profunda, que é o livre-arbítrio. Pois bem, o Código Penal fala dos crimes contra a liberdade individual, que desde já merece uma crítica por conta da liberdade individual. O indivíduo é um produto semântico que deve ser rechaçado, e o é, em muitos casos, na filosofia. Indivíduo não passa de um número, aquilo que não se divide, e não é abordado com toda a abrangência que a semântica pessoa carrega. É praticamente um contrassenso discutir liberdade para o indivíduo, um número. A liberdade é um debate que pertence ao universo da pessoa. A pessoa é o universo que se produz e produz a liberdade na sua dialética histórica, não o indivíduo, um número. Além disto, os crimes contra a liberdade individual trazem consigo a mecânica de sua prática baseada nos métodos da violência, que é a vis corporalis, e a violência moral, que é a vis compulsiva. Como se trata de um código de 1940, essa seria a ideia da qual tais crimes poderiam ser praticados. Mas, na realidade, os crimes contra a liberdade individual são praticados hoje de uma forma muito mais sofisticada. Os indivíduos sofrem constrangimento a todo momento e de forma muito mais sutil, muito mais tênue, por outro lado, muito mais eficaz. Ninguém é livre para vestir o que quiser, para falar o que bem entende, para andar da maneira como quiser. Se um casal de homoafetivos se aventurarem a um passeio em via pública, a possibilidade de serem agredidos, maltratados e ofendidos é alta. Quem eventualmente se aventurar e colocar uma camisa vermelha, manifestando sua posição política, notadamente em favor de determinado partido, poderá seguramente ser agredido da mesma forma. Portanto, os crimes de constrangimento são constantemente praticados, e não apenas na questão da forma física ou moral. Lembrando que há no verbo constranger um largo e amplo emprego para um fenômeno que os teóricos chamam de criminalização das circunstancialidades. O constranger é um verbo que é usado tanto no estupro, quanto na extorsão, quanto no assédio e tanto mais em diversos crimes.
Portanto, criminalização de circunstancialidades significa pegar, tomar o mesmo núcleo, que é o verbo, e acrescentar nele outras circunstâncias. Ou seja, nuclearmente é a mesma conduta, que se reproduz apenas com outras circunstâncias, notadamente normativas. E isso causa uma inflação penal, um excesso de crimes com o mesmo verbo e com circunstâncias meramente diferenciadas. Políticos adotam com eficácia essa prática. Gostam de montar novos crimes a partir de núcleos que já existem e que, de uma certa forma, já seriam abordados na legislação existente, mas gostam de variar para obterem frutos políticos. Além do mais, outras formas de constrangimento existem, como o constrangimento religioso, naquilo que significa obrigar alguém ou submeter alguém a forçosamente querer, ou melhor, a se filiar a determinada igreja, ou mesmo impedindo que algumas pessoas não exerçam a sua religiosidade, como se verifica hoje nos casos de Umbanda e Candomblé. São pessoas perseguidas pelo constrangimento religioso. Além do mais, existe um constrangimento judicial, em que muitas pessoas ameaçam outras com processo, pela fala delas, e até processam, sabendo exatamente da aventura jurídica, porque possuem condições financeiras para processar alguém, sabem que vão perder, mas a outra parte terá dificuldade no processo, não só uma dificuldade econômica, como também uma dificuldade espiritual. É o chamado assédio judicial. Mas existem outros assédios. Vou citar apenas mais um: assédio processual, que é uma agressão ao princípio do nemo tenetur se detegere, que significa que ninguém é obrigado a produzir provas em seu desfavor. E diversos acusados são expostos a esse constrangimento processual, obrigados a falar, notadamente em função de um instituto que foi tomado, sequestrado da defesa e agora está em poder da acusação, chamado delação. Por conta da delação se faz um amplo cordel de ameaças aos acusados. Se joga por terra o princípio do nemo tenetur se detegere, e a pessoa é obrigada a falar, a ceder aquilo que o inquisidor lhe determina. Enfim, diante do que se verifica hoje nas nossas práticas atuais, o nosso Código de 1940 é bem atual. Tudo que é velho para o Brasil hoje é atual, porque a nossa velhice está cada vez mais jovem. E personagens como Quasimodo, Jean Valjean e Gwynplaine, não obstante todo o valor ético e moral que se lhes reconhece, hoje seriam eles facilmente alvo da política de perseguição aos mais vulneráveis.